Viva e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que tentamos descomplicar o futebol que este fim de semana se complicou um pouco por razões vindas de fora e que deixam este nosso episódio um pouco coxo. O Famalicão Sporting foi adiado no sábado devido à falta de agentes da polícia necessários para garantir as condições de segurança do jogo. A situação foi causada por ações de protesto da PSP, que nas últimas semanas tem manifestado por melhorias das condições salariais e de trabalho. No domingo, o Leixões Nacional e o Farense Académico de Viseu, na segunda Liga, também não se jogaram pelos mesmos motivos, já depois de o Ministro da Administração Interna dizer que havia condições para as partidas desse dia se realizarem. Feita a introdução, eu sou o Diogo Pombo e comigo está a dupla habitual de consumidores de bola que teve menos partidas para analisar no fim de semana. Olá Tomás. Olá Diogo, olá a todos. Viva Rui. Olá Diogo, olá Tomás e cumprimentos a todos. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. E face ao que será possível dizer em relação ao que não aconteceu, e começando por ti, Rui, este adiamento do jogo pode prejudicar o Sporting, tendo em conta que o seu calendário congestionado talvez só lhe permita realizar o jogo com o Famalicão daqui a um mês ou mais? Exatamente, se calhar mais até do que um mês, Diogo, porque se olhares para o calendário e se tudo correr bem para o Sporting, e esperemos que sim, em termos de Liga Europa, o Sporting só em abril é que terá a oportunidade de disputar este jogo, porque cheguei a ouvir teorias no sábado que haveria a possibilidade de o jogo se realizar na paragem para seleções, mas caso isso acontecesse eu acho que seria escandaloso no mínimo. Era pior a emenda do que o soneto, não é? Desvirtuaria, exatamente, claro, é pior a emenda que o soneto. Espero que ninguém se lembre dessa ideia fantasmagórica e pronto, o jogo acabará por se realizar, se tudo correr bem, e volto a frisar, e esperemos bem que sim, com o Sporting em termos da Liga Europa, só será realizado em abril. Creio que será muito tardio e sim, do meu ponto de vista, o Sporting é prejudicado com este adiamento e não é por acaso que o Ruben Amorim tem aquelas imagens que acabamos por ver de uma certa agonia em relação ao adiamento do jogo e da percepção que o jogo não se iria realizar no domingo, como seria a sua vontade como alternativa. No entanto, deixa-me dizer, e apesar de ser uma questão que escapa obviamente àquilo que é o nosso podcast, eu acho que é obviamente legítima a exigência de melhores condições por parte dos agentes da PSP. Não deixa de ser curioso que a sua importância passa a ser mais notada na sua ausência do que na sua presença, mas a verdade é que este tipo de situações tem consequências muito perigosas quando vivemos num Estado democrático. E a verdade é que se a PSP tenha direitos diferentes dos outros cidadãos, também é verdade que têm deveres e responsabilidades acrescidas, e a verdade é que não me parece que a colocação de baixas de última hora e veremos com que tipo de justificação serão feitas, bem beneficiar seja o que for, e creio que sobretudo... E porque isso é que gerou o problema, foi o imediatismo da situação. Sim. Exatamente, porque reparem numa coisa e creio que os dois concordarão comigo, estes protestos não nasceram no sábado. Agora a verdade é que ganharam mediatismo no sábado que nunca tinham ganho, e ganharam esse mediatismo em torno do adiamento de um jogo de futebol. Eu creio que o espaço do mediático futebol permitiu que os polícias fossem ouvidos como nunca tinham sido até aqui, e eu acho que isso é profundamente equivocado. Agora, volto a frisar, acho errado meter baixas de última hora, por cima de forma concertada, e veremos também que tipo de concertação foi esta. Há várias print screens de ações que foram tomadas nas redes sociais, e eu creio que isso não beneficia em nada a imagem da própria PSP. Tomás. Enfim, não seremos seguramente as pessoas mais apropriadas para falar deste tema, e isso também é algo que todos, enquanto sociedade, enfim, deveríamos ter em conta, a cautela na avaliação inicial e naquilo que dizemos sobre o tema,
porque de repente parece que somos todos especialistas em segurança de eventos e desta jogos vez de futebol. somos especialistas nisto. Sim. É que os níveis de segurança E de a cada evento. administração interna, Tomás. Exatamente. Os níveis de segurança de cada evento não são os mesmos. O número de efetivos disponível e necessário para um jogo ou para o outro não é necessariamente o mesmo. E eu também não sou a melhor pessoa para falar, lá está. E por isso evito dizer certas coisas que lemos por aí nas últimas horas. Agora, é uma situação grave, não há como fugir a isso. Por vezes também sabemos que as greves e as manifestações, para terem mais impacto, precisam de causar ruído e de causar moça a outros intervenientes, mas de facto o Sporting pode queixar-se de ter sido prejudicado, se bem que, admitindo que a situação é prejudicial e que deve preocupar Ruben Amorim, os dirigentes do Sporting, os adeptos do Sporting, mas não acho que seja o fim do mundo que se levantou. Dou o exemplo da Premier League, que é tida por quase toda a gente como a melhor liga do planeta. Há jogos em atraso, por vezes até ao final, até à jornada 36 ou 37, e há jogos em atraso, seja porque houve um nevão e o jogo não aconteceu, seja porque uma equipa foi ao Mundial de Clubes e não pôde jogar e deixou os jogos em atraso. É o caso do Manchester City. Sim, exatamente. Enfim, repara, todas as razões e mais algumas. Sabes, o Manchester City neste momento tem 2 jogos de atraso, se os vencer passa para primeiro lugar e neste momento é terceiro. Se é o ideal, logicamente não é. Óbvio. Também nos leva a pensar sobre o calendário apertado em excesso, de alguma forma, que impede que o jogo se realize 2 dias depois, 3 dias depois, uma semana depois. Isso não é possível pelo calendário que temos no futebol. Claramente isto pode influenciar de alguma forma o que temos de temporada, quer no Sporting, quer do resto do campeonato, mas não acho que seja, enfim, um motivo. De repente o Sporting perdeu o campeonato, não é nada disso, creio que é um exagero absurdo. Deixa-me também só dizer algo que também li em termos sobretudo nas redes sociais, sobre os benefícios que o Sporting podia retirar deste jogo. Que é em termos de galvanização. Exatamente, que é a questão do Morita e o Diomandé jogarem a partida, caso seja disputada em abril. Eu não sei se isso poderá acontecer. Em primeiro lugar, veremos se irá acontecer. Por exemplo, no caso do Famalicão, que iria jogar sem o Francisco Moura, eu creio que o Francisco Moura também se manterá castigado. Eu não sei por acaso, porque é uma situação nova, se em termos regulamentares 2 jogadores que não poderiam jogar, porque reparem, se este jogo tivesse sido, por exemplo, na semana anterior, todos os jogadores contratados, e o Koba Konradi entraria nesse aspecto, e também alguns dos reforços do Famalicão, esses de certeza absoluta que não poderiam jogar, porque já é uma situação que já aconteceu e eu sei que não poderiam jogar. E também não se esqueçam de um aspecto em relação ao Famalicão. O Famalicão iria jogar sem o Otávio, a experimentar uma defesa com que nunca tinha jogado, muito provavelmente com o Justin Van der Haas adaptado ao lateral esquerdo e provavelmente, aliás, depois eu até vi o 11, seria o Aguirre Barria que iria jogar adaptado ao lateral esquerdo. E quando o jogo se jogar, essa defesa já está rodada e experimentada, claro. Exatamente. E também esse aspecto devia ser levado em linha de conta. Agora, como é óbvio, eu compreendo que do lado dos sportinguistas há a decepção pelo jogo ter sido adiado e sobretudo porque vimos numa sequência, e é importante referir, que o Sporting, mesmo sem Diomandé, sem Morita e até sem Jerry Katamo, que regressou no último jogo, o Sporting nos últimos 4 jogos de campeonato venceu e marcou 21 golos. Isto é uma quebra. E quando esse jogo for disputado, se calhar vem de 2 empates. Enfim, não sei, estou simplesmente a especular, mas os momentos das equipas podem ser bem diferentes. Completamente diferentes. E no caso do Famalicão, o Famalicão iria abordar este jogo, e isto foi algo que eu não li de parte alguma, também se calhar porque não interessaria muito só aos adeptos do Sporting, é que o Famalicão iria abordar este jogo com muitas alterações e principalmente no seu eixo defensivo, o que obriga a várias adaptações que, se o jogo for realizado, como tudo indicará, em abril, já será uma defesa reformatada, mesmo que não tenha o Francisco Moura como lateral esquerdo. E vamos então para o futebol que de facto se jogou. No Estádio da Luz, o Benfica regressou a uma origem com Roger Schmidt. Com o regresso de Alexander Bá, o treinador devolveu Fredrik Auschnes à meia esquerda, naquele seu papel de falso extremo para ser mais um médio. E a vitória por 3-0 contra o Gil Vicente teve uma estabilidade exibicional dos encarnados pouco vista até agora em 2024. Tomás, a mudança de posição ou devolução do norueguês àquela posição explica muita coisa? Acho que é um fator a ter em conta, não só para este jogo, mas para o futuro do Benfica, com uma boa exibição também de Bá no regresso, mas acho que a grande explicação não está necessariamente no trabalho sem bola, no jogo defensivo do Benfica, está na melhoria a construir. E aí não foi Auschwitz a peça preponderante, foi desde logo Trubin,
que fez um dos melhores jogos com mais protagonismo a iniciar os ataques, seja de forma mais curta, seja de forma média, saltando o meio campo do Gil Vicente, e seja até numa ligação direta à procura de Artur Cabral, que se vê, por exemplo, na origem do 2-0, depois de canto, mas nesse 2-0 há um passe de Trubin para Artur Cabral e o Benfica salta logo a pressão do Gil Vicente. E este é o ponto-chave, a meu ver. O conforto, a variabilidade que o Benfica teve a jogar contra a pressão adversária, que não temos visto muito nesta temporada. E além de Trubin, também os centrais foram importantes. Os laterais mais baixos conseguiram atrair e depois fazer o passo vertical, ora para Artur Cabral, ora para Di Maria na meia-direita muitas vezes. Rafa foi um pouco mais errático e acabou por acelerar muitas vezes e perder a bola, ou por mau passo, ou por má decisão, enfim. Precipitação, exatamente, não fez o melhor dos jogos e por isso o Benfica nem sempre foi a equipa mais perigosa na chegada ao último terço, mas em termos de construção fez um dos melhores jogos da temporada, contra um Gil Vicente em 4-4-2, que se lançou na pressão, também porque entrou a perder relativamente cedo no jogo, e o Benfica de facto teve muitas soluções, pela forma como João Neves e Florentino deram muito dinamismo e soluções no passe ou no transporte. Florentino, por exemplo, fez um jogo acima da média, muitas vezes a jogar de primeira para que a pressão não chegasse, dar ritmo e soluções ao ataque do Benfica. Simplifica muito o jogo, trás, sim. Exatamente. E por isso, individualmente até, podemos dizer que o Benfica não deveria perder Florentino em termos de presença no 11, ou seja, mereceria continuar no 11. Claro que isto vale o que vale para a próxima partida, que é em Guimarães, um jogo muito complicado para o Benfica, mas é possível que Schmidt se incline para aí. Depois, com o Auschwitz mais à frente, obviamente a pressão nesse lado acaba por ser mais equilibrada, é um jogador mais agressivo, com um timing muito seguro para quando e como deve direcionar a pressão, por vezes também como segundo avançado. Isso nota-se na forma como o Benfica mesmo condicionou a espaços a construção do Gil Vicente, mas foi um jogo dos mais seguros que o Benfica fez na temporada. Também porque foi equilibrado no bloco defensivo em 4-4-2, o Gil Vicente só na reta final conseguiu levar algum perigo, e o Benfica também aproveitou um aspecto que já se tinha visto na Amadora, que foi o da bola parada, para construir o resultado e a partir daí gerar uma boa exibição. Rui, isto tudo aconteceu sem Coxo de início. Sem Coxo, sim. O Tomás tocou nos pontos essenciais e deixa-me reforçar as ideias do Tomás. Eu creio que o Trubin faz uma exibição fantástica como construtor e, obviamente, na altura em que foi necessário para travar o 3-1 do Gil Vicente, lá apareceu a fazer mais uma defesa decisiva que o torna claramente num dos protagonistas deste campeonato. Mas, sobretudo, a capacidade de construção que o Trubin teve, quer na curta, quer no passe curto, quer no passe médio, quer no passe longo, foi absolutamente superlativa e, sobretudo, conseguiu bater a pressão do Gil Vicente, que era uma pressão arrojada e, tal como o Tomás disse, passou muito pelo facto da equipa do Gil Vicente ter sofrido um golo muito cedo. Um aspecto que eu queria referir, e que o Tomás não teve tempo para se referir, é que esta equipa do Gil Vicente é uma equipa muito interessante do ponto de vista ofensivo e torna-se ainda mais interessante com a chegada do Afonso Moreira, que eu creio que será um jogador muito preponderante na equipa do Gil Vicente na segunda volta. Entrou bem. Tal como o corredor direito, tal como o Touré. Aliás, os dois jogadores acabaram por ser uma mais-valia. Quando o Vítor Campelos mexeu na equipa, foram os dois jogadores que trouxeram mais agitação e, se quiseres, ao contrário, e nós aqui elogiamos, até porque o Gil Vicente, a semana passada, fez provavelmente a sua melhor exibição da temporada. O Félix Correia, como falsa unidade móvel de ataque, não resultou no jogo da Luz e a equipa também saiu beneficiada com a entrada do Ali Alipur para a referência ofensiva, porque prendeu muito mais. Se me permites, Rui, também pelo cenário da partida, porque o Gil Vicente estando a perder e com o Benfica a baixar mais as linhas, deixou de ser o palco apropriado para Félix Correia procurar aquelas desmarcações e acelerações. Completamente de acordo. E esse é um aspecto importante, Tomás, que estás aqui a tocar, é que sobretudo a partir do 2-0 e reforçado ainda com o 3-0 no início da segunda parte, o Benfica baixou linhas, abrandou o ritmo e sobretudo apostou nas saídas rápidas para ataque, sem grande consequência, porque tal como disseste, e muito bem, sobretudo no período em que o Rafa esteve em campo, o Rafa esteve muito errático em termos de tomada de decisão e a verdade é que também a equipa, mesmo com o David Neres e o Marcos Leonardo, acabou por também não ser tão incisiva do ponto de vista ofensivo, mas do meu ponto de vista o Roger Schmidt fez bem as substituições, deu minutos ao David Neres, deu minutos ao Marcos Leonardo, deu minutos ao Rolaiser, deu minutos ao Carreras e parece-me também algo importante. O Tomás fala num jogo que é decisivo para o Benfica, porque creio que tem um grau de importância muito elevado, que é o jogo do próximo domingo em Guimarães, mas antes, na quinta-feira, há um jogo em Vizela e eu creio que o Coxu e o João Mário vão ser titulares em Vizela.
Agora, tenho sérias dúvidas que venham a ser titulares em Guimarães e que em Guimarães, e indo ao encontro da tua pergunta, a dupla de médios-centro não seja formada pelo Florentino e pelo João Neves, porque do meu ponto de vista, e já aqui falamos várias vezes sobre essa questão, a equipa do Benfica fica mais forte do ponto de vista defensivo, não só em termos de zonas mais recuadas, mas também na forma como pressiona mais alto com a presença do Florentino no 11. Creio que o João Neves fica mais liberto também para tarefas de construção e de criação e até de finalização, em que ele é forte sem o Cockchu e com o Florentino ao lado. E é curioso já agora que os golos de João Neves surjam quase sempre de bola parada. Exatamente, e na luta pela bola, posto, um rato diário. que ninguém ainda percebeu como travar as entradas do João Neves ao segundo poste. E aqui realçar um aspecto: a equipa de Gil Vicente é a equipa que mais golos sofre na sequência de bolas paradas laterais. Ao contrário do que muitas vezes eu tenho dito aqui, houve uma preparação do Benfica em relação aos lances de bola parada. Aqueles lances de bola parada foram treinados durante a semana. Antes do primeiro golo já tinha existido uma bola no poste. Num canto trabalhado, nem sequer foi um canto dirigido para a área. Exatamente. Portanto, claramente houve aposta nesse sentido. Exatamente, aquilo que eu critico, e o Tomás também, em relação ao Roger Schmidt, em alguma falta de preparação dos jogos, que tem sido mais do que evidente ao longo desta temporada, muito mais até do que na temporada anterior, diante do Gil Vicente, tenho que fazer o elogio ao Roger Schmidt por ter preparado, principalmente na bola parada, este desafio e a forma como o Gil Vicente tem debilidades a defender esse tipo de lance. E depois, juntar a esse dado, para além da questão do Cockchu, que foi muito bem lançada por ti, Diogo, outro ponto que o Tomás tinha dito e que me parece que foi extraordinariamente importante para a forma como o Benfica pressionou, é que quando o Benfica pressionava, muitas vezes o Oshness surgia como segundo avançado, e isso robustece a capacidade do Benfica na pressão. É certo que esta vitória não foi construída com base na pressão alta que o Benfica efetuou, foi feita muito mais com base na tal capacidade de construção longa do Trubin, que está, por exemplo, na origem de um dos pontapés de canto e, sobretudo, na sequência dos lances de bola parada, mas creio que é uma exibição muito promissora de um Benfica que pode crescer muito com a integração, obviamente, dos reforços e, sobretudo, surgir noutro patamar exibicional quando tiver um lateral esquerdo profundo. É certo que a entrada do Carreras não foi substancial, não deu um acréscimo, se quiser, substancial em termos de ataque à profundidade pelo corredor esquerdo. Não creio que o Carreras tenha entrado particularmente bem na partida. Agora, há erros de definição a nível do passe por parte do Morato e, sobretudo, quando falo desse passe, falo do passe no último terço do terreno, que tornam a equipa do Benfica e continuam a demonstrar uma equipa do Benfica manca quando ataca, sobretudo no corredor esquerdo, independentemente, e aqui tenho que dar o mérito, obviamente, ao Morato, porque há uma participação direta do Morato no lance do terceiro golo, com a combinação com o Oshness, que depois oferece ao Rafa o 3-0. Mas isto foi, se quiseres, algo de diferente em relação àquilo que foi o Benfica habitual durante a primeira parte, uma equipa, tal como Tomás disse, e muito bem, que decidiu várias vezes mal quando tinha situações de ataque posicional ou mesmo de transição, ou da metamorfose da transição em contra-ataque, em que tomou más decisões e em algumas situações até não conseguiu criar situações de igualdade ou superioridade numérica com o adversário desequilibrado. E penso que este jogo, nesse sentido, acaba por reforçar também um caminho para Roger Schmidt. Trubin pode ser mais influente na construção do Benfica, até explorando esta referência de Artur Cabral, que já se percebeu que é um avançado que, estando mais confiante, mais entrosado, consegue impor-se de costas para a baliza e a partir daí permitir que o ataque do Benfica se desenrole. Depois também acaba por reforçar algumas convicções de Roger Schmidt. Já se percebeu que não é um treinador muito apressado a fazer mudanças, ou seja, Morato por enquanto é o titular para dar tempo a Álvaro Carreras, e dependendo do que o Benfica necessite, pode precisar mais de um lateral baixo, como Morato, por exemplo, que acabou por dar segurança muitas vezes na saída e até está no tal lance do terceiro golo. Mas num jogo em que o Benfica precisa mais de um lateral de chegada, de combinações à frente, aí já entrará Álvaro Carreras. Mas nota-se que não há pressa nenhuma da parte de Schmidt para lançar os reforços à força, até porque o Benfica não está assim tão desesperado, digamos, para incluir os reforços e tem tido neste momento um rendimento superior de algumas peças, por exemplo, Artur Cabral no ataque, e por isso Marcos Leonardo tem tempo para ir entrando.
Quanto a Auschwitz, é natural que tenha mais influência naquela posição e em jogos de maior importância, então creio que Roger Schmidt acabará por inclinar-se para aí, isto assumindo que Bá estará disponível para o que falta de temporada. Sim. E Tomás, não sei se concordarás comigo, na quinta-feira em Vizela admito que o Álvaro Carreira seja pela primeira vez titular, mas em Guimarães tenho a certeza que vai ser o Morato titular. Sim, acredito que vai mais para a estabilidade e para o equilíbrio da equipa em Guimarães. Talvez com uma dupla Florentino e João Neves, que acabou também por se destacar, como ficou mais do que evidente. Depois com o Morato à esquerda e eventualmente com o Auschwitz a ajudar também no corredor esquerdo. E já agora, entrando aqui numa antevisão do Vitória-Benfica, tenho quase a certeza absoluta que a equipa do Vitória vai procurar sair pelo Jota Silva no espaço entre o Morato e o Otamendi. E chegando ao Dragão, o Porto teve o seu festival de desperdício contra o Rio Ave na véspera de Pinto da Costa apresentar a sua recandidatura à presidência. Os Dragões empataram sem golos e interromperam a série de 4 vitórias seguidas com o renovado 11 que Sérgio Conceição arrumou desde a virada do ano. Rui, o resultado mancha alguma coisa no que tem sido este processo de revitalização, sobretudo ofensiva, do Porto? Minimamente, eu não sei se o Tomás concorda comigo, mas eu creio que não. Aquilo que talvez manche alguma coisa é o facto do Sérgio Conceição não ter tido paciência para manter a mesma ideia até ao final do jogo. Porque eu acredito que se ele mantivesse a mesma ideia até ao final do jogo, o Futebol Clube do Porto acabaria por ganhar. E as mexidas trouxeram o Porto da primeira metade da época. Exatamente. Jogo muito apressado, muito direto, muitos cruzamentos. Exatamente. Sim. Esse é o aspecto essencial. Eu creio não estar enganado, foi ao minuto 74. Reparem num pormenor, foi o tempo que demorou a fazer substituições. Pareceu muito interessante esse aspecto, ou seja, ele tentou levar o máximo possível a ideia que era triunfante, mas ao minuto 74 não resistiu a passar a jogar a equipa num 4-1-3-2 com um futebol muito direto, que depois ainda foi mais reforçado ao minuto 85 com a entrada do Gonçalo Borges, que até entrou muito bem para o corredor direito, a jogar melhor do meu ponto de vista que o João Mário, que não esteve particularmente inspirado neste jogo e até teve algo desconcentrado. Há ali uma entrada em que roçou o segundo cartão amarelo e podia ter sido expulso, e sobretudo depois ao minuto 90, quando abdica do Francisco Conceição para lançar o Namazo praticamente como um terceiro avançado. Ou seja, foi um Futebol Clube do Porto que abordou a parte final do jogo de forma direta ante um Rio Ave, e aqui tenho que dar um aplauso, se quiseres, ao Luís Freire, porque foi das melhores conferências de imprensa que eu ouvi um treinador fazer esta temporada. Ou seja, é difícil haver um treinador com a sinceridade de dizer que ao intervalo podia estar a perder 3-0. E a verdade é que isso podia estar a acontecer. E podia estar a acontecer porquê? Por muito mérito de Francisco Conceição, que a partir da direita criou imensos desequilíbrios. E não é por acaso que o Luís Freire, durante a partida, procurou fazer uma alteração, que foi, o Fábio Ronaldo estava claramente com dificuldades. É importante não esquecer que o Rio Ave jogou na quarta-feira ao final da tarde, início de noite, se quisermos, para ser até mais correto, portanto teve 72 horas de espaço diante... Foi um Rio Ave descaracterizado, se quisermos. Exatamente. Com dificuldades para construir, a defender muito atrás. Claramente. Exatamente, a defender muito atrás, e esse é um aspecto que não caracteriza a equipa do Luís Freire, mas o próprio Luís Freire teve a coragem, se quisermos... Exatamente, podia ter chegado ao final do encontro e ter dito esta equipa foi absolutamente magnífica, apresentou uma organização defensiva absolutamente espetacular, e a verdade é que o tridente de defesas centrais do Rio Ave teve uma exibição irrepreensível. Volto a focar um jogador que me parece estar a destacar-se evidentemente nesta equipa do Rio Ave e que não vai ficar no Rio Ave. E até defensivamente, não é? Já sei de quem vais falar. Exatamente, até defensivamente, porque até ao momento, neste campeonato, ele vinha a destacar-se principalmente pelo que oferece do ponto de vista ofensivo, mas foi defensivamente irrepreensível, e sobretudo houve uma coisa que me pareceu notável na equipa do Rio Ave, o conforto que a equipa teve a defender pontapés de canto. E isto contra uma equipa que é fortíssima na bola parada ofensiva é extremamente interessante. O Futebol Clube do Porto bateu o recorde de pontapés de canto do campeonato, 23 pontapés de canto, e houve várias situações em que os jogadores do Rio Ave podiam ter cedido lançamentos laterais e optaram por ceder pontapés de canto. E a forma como o Rio Ave defendeu os pontapés de canto do Futebol Clube do Porto, se fossem eles curtos ou fossem eles em direção à área, foi absolutamente soberba. E convém também destacar isso. Agora, obviamente, se olharmos para aquilo que foi o resultado é tremendamente ingrato para a equipa do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto produziu, do ponto de vista ofensivo, mais do que suficiente para
para ganhar o jogo. Volto a frisar, foi uma equipa que foi muito dependente da capacidade de desequilíbrio do Francisco Conceição a sair da direita para o meio e das chegadas do Evanilson na zona de finalização, com a capacidade que ele tem de definição, mas cá está, os defesas do Rio Ave foram muito sagazes e quando não foram eles, foi o Jonathan a bloquearem os remates do Evanilson, mas senti por parte do Futebol Clube do Porto alguma dificuldade para conseguir variar mais a sua capacidade de chegada com qualidade às zonas de finalização. E aí tenho que colocar mérito na exibição do ponto de vista defensivo do Rio Ave, porque ofensivamente, tal como o Tomás disse, o Rio Ave não teve pernas para conseguir ser uma equipa... Exatamente. Não existiu praticamente do ponto de vista ofensivo, teve uma oportunidade nos minutos iniciais através do João Teixeira, que é claramente uma mais-valia para esta equipa, mas nós já lá chegaremos quando falarmos. Ficou assegurada a saída de Guga. Exatamente, mas a verdade é que foi um Rio Ave muito curto do ponto de vista ofensivo e isso foi reconhecido e muito bem pelo Luís Freire, que, volto a frisar, fez provavelmente, se não a melhor conferência de imprensa de um treinador esta temporada, uma das melhores, porque foi claramente honesto naquilo que disse na conferência de imprensa e deixa-me dizer-te isto, não merecia... se quiseres, uma piadinha que o Sérgio Conceição fez em relação às declarações do Luís Freire na Flash Interview, a dizer que o Futebol Clube do Porto já teve jogos esta temporada em que teve menos de 72 horas de recuperação. O plantel do Futebol Clube do Porto e a preparação do Futebol Clube do Porto é uma coisa. A preparação do Rio Ave e o plantel do Rio Ave não foi feito para jogar 2 competições por semana. E muito menos numa equipa que teve proibida de inscrever jogadores. Ainda por cima. E com reforços que chegaram à última hora, neste caso, sim, para o meio campo em concreto. Vrozai também jogou. E é verdade, o Sérgio Conceição devia ter mais respeito por um treinador que disse que ao intervalo a sua equipa podia estar a perder por 3-0 e que isso não seria escandaloso. Quanto ao resultado esperado, não há dúvidas que o Porto fez muito mais do que o Rio Ave e é por aí que digo que não me pareceu um jogo que levasse a grandes motivos de preocupação. É natural que o Porto não vá ganhar todos os jogos, também se sabe que parte com atraso em relação ao Sporting e ao Benfica, por isso tem de redefinir expectativas para o que resta de temporada, e os primeiros 45 minutos foram até do melhor que o Porto fez neste campeonato, e portanto não há a mínima lógica numa crítica excessiva à exibição do Porto. Acrescento até que Francisco Conceição terá feito dos melhores minutos da temporada e em geral com a camisola do Porto, com o poder criativo naqueles movimentos típicos da direita para dentro, mas reforçando esta dimensão de criador e não apenas de um desequilibrador em 1 contra 1, com um jogo muito previsível, tem cada vez mais variedade e imprevisibilidade para oferecer no ataque do Porto, e ainda por cima com a complementaridade com o PP, que é um jogador mais de condução interior, que procura algumas marcações de ruptura, e por isso este lado direito do Porto está a ganhar uma harmonia notória. Depois reforçou também a ideia em relação ao meio campo, com o Nico Gonzalez no papel de interior esquerdo, a jogar de trás para a frente, a facilitar a construção, dando sempre muita segurança no passe, perde poucas bolas, Nico Gonzalez, e até em alguns momentos conseguiu soltar-se. Houve mais variabilidade entre o 1-2 e o 2-1 do que nos últimos jogos. Exatamente, para que Nico Gonzalez fosse também um elemento de chegada e de presença na criação, porque de facto o Rio Ave estava a defender muito atrás e era preciso desequilibrar o adversário. Depois a ideia do Porto passa muitas vezes por ou desequilibrar e criar a vantagem na direita, ou variar para o corredor esquerdo, onde normalmente Galeno ataca a zona do segundo poste. Faltou, como tem acontecido noutros jogos, aquele golo mais cedo, um lance de eficácia de Evanilson ou de outro jogador qualquer, também com alguma infelicidade, claro, nos lances de fora de jogo, aí nada a dizer, sem dúvida, mas não foi por de mérito coletivo, digamos, que o Porto não venceu esta partida. Depois, é também evidente que as trocas de Sérgio Conceição pioraram o discernimento em termos ofensivos e que o Porto voltou àquele jogo mais desesperado que se viu muitas vezes ao longo da temporada, mas não é uma exibição nula que marque negativamente esta evolução que a equipa tem feito. É um jogo, se quisermos, acidental no percurso que vai sendo feito. É a tal história de olharmos mais para o processo do que propriamente para o resultado. É isso, porque um campeonato é jogado na regularidade, no crescimento. Verdade. Os jogos não caem de paraquedas e nesse sentido penso que Sérgio Conceição reforçou algumas ideias. E o Futebol Clube do Porto vai ganhar muito mais jogos com a equipa que jogou dos 0 aos 74 minutos do que com a ideia com que jogou a partir dos 74 minutos.
E com alguns dias de atraso, aproveitamos o nosso momento da Rivienga para encararmos de frente o mercado de transferências de janeiro feito pelas 15 equipas da Primeira Liga para lá dos ditos grandes. Tomás, tu já escreveste um texto na Tribuna que fez mais ou menos esse balanço. Vale bem a pena ler. E que vale bem a pena ler, sim senhor. Aqui somos concorrência, mas não há problema nenhum. Nunca somos. O trabalho bom de uns é sempre a valorização de outros. Sem dúvida nenhuma. Portanto, agora em vez de ser a palavra Grande escrita, mas falado, o que é que queres dizer sobre isto? Bom, acima de tudo, há que perceber que na luta pelo quarto lugar temos um Vitória enfraquecido. E estou a falar puramente nas questões de mercado. Ou seja, notou-se perfeitamente que o Vitória está com problemas financeiros, de gestão, que obrigaram à saída de Dani Silva e quase obrigaram também à saída de André Silva. Creio que esse seria um rombo difícil de ultrapassar para o Vitória. Sendo que acabou por ser um mal menor. A saída de Dani Silva pode comprometer alguma gestão no meio campo, ainda por cima com um jogador tão talentoso como é Dani Silva, mas apesar de tudo o Vitória conseguiu manter a base do plantel que lhe permita competir até ao fim não sabemos, mas mais algum tempo com o Sporting de Braga, sendo que ainda resgatou um talento brasileiro com algum potencial, Caio César, que veio do Curitiba, um extremo que pode jogar da direita para dentro, num lugar que poderia ser Telmo Arcanjo, mas esse jogador lesionou-se muito cedo, ainda não podemos esperar que ainda consiga jogar esta temporada. Vê-lo, exatamente. Depois na parte baixa, penso que há alguns movimentos a destacar. O Rio Ave, que ficou com um plantel melhor do que aquele que teve na primeira metade. E tirou a barriga de misérias. Aliás, há uma frase muito interessante de Luís Freire, é que o Rio Ave vai ser muito melhor daqui para a frente. E tem a plena consciência o treinador do Rio Ave de que é possível, com o plantel que tem a partir de agora, com a chegada de João Teixeira e de Adrian, que reforça as possibilidades para o meio campo. Com Vrozai também. O Rio Ave tem um plantel mais completo, ainda podemos juntar um Marembalô, nem que seja para ter um papel de agitador, mas o Rio Ave ganhou armas suficientes para se manter na Primeira Liga. Outra equipa que atacou o ponto fraco, a meu ver, ainda por cima com um central que, enquanto esteve por cá, sempre se colocou como um dos melhores fora dos grandes. O Estoril reforçou o eixo defensivo com o João Basso, que deu nas vistas durante muito tempo ao serviço do Aroca, foi ao Santos, do Brasil, mas o Santos desceu e podemos ter João Basso de regresso. Vamos ver como é que vai encaixar a defesa Vasco Seabra, porque João Basso tendencialmente até poderia ser o central do meio, mas já se percebeu que Bernardo Vital está muito confortável nesse papel. Sim. E portanto talvez possa encaixá-lo como central à direita. Logo se verá qual é a intenção de Vasco Seabra, mas é um reforço para entrar de caras neste 11 do Estoril. Mais dúvidas? Curioso, eu por acaso não tenho a certeza absoluta disto, mas o Vasco Seabra não chegou a treinar o Sub-23 do Estoril e a dupla de centrais era João Basso e Bernardo Vital? É possível, não tenho a certeza. Se me derem uns minutos, mas continua. Entretanto vamos verificar. Sim, já se confirma a informação. Mas a verdade é que se reencontram, isso é certo. Sim. Agora, se o treinador era o Vasco Seabra ou não, podia não ser. Sobre a parte baixa, há algumas equipas que não deram um salto, a meu ver. O Vizela transmite muitas dúvidas, apesar de ter contratado alguns bons nomes. Não sei se o plantel ganhou a qualidade suficiente. Chegou, por exemplo, um Domingos Quina, que é um jogador que tenho muita curiosidade para ver na segunda parte da temporada, mas num todo... Fez uma primeira parte fantástica. Sim, ontem. É um jogador de um nível superior à parte baixa da Liga Portuguesa, convenhamos. Óbvio. Por isso desperta muita curiosidade. O Chaves, melhorando talvez o plantel, não sei se contratou o central que precisava. Vasco Fernandes já se percebeu que vai andar entre a defesa e o meio campo. Agora, o Chaves precisava de um centralão, pelo menos um, que pudesse ajudar aquela equipa. E não é nem o Vasco nem o Júnior Pius. Sim, tenho muitas dificuldades em imaginar que sejam esses jogadores a mudar o rumo da temporada dos Chaves. É Sugo, pode ser uma mais-valia em termos de agressividade no meio campo. Sem dúvida. Mas se quisermos fazer a coisa desta forma, o Chaves precisava de um João Basso que pudesse ser o patrão defensivo, e não chegou esse jogador. Portanto, tenho muitas dúvidas em relação à estabilidade defensiva, quer do Chaves, quer do Vizela, para o que falta de temporada. Eu posso muito rapidamente, e concordo inteiramente com as ideias que o Tomás lançou até agora, olhar só clube a clube muito rapidamente. O Aroca perdeu, do meu ponto de vista, um dos centrais, a revelação do campeonato, o Rafael Fernandes, grande transferência para o Lille. Acredito que é um jogador, e para quem não sabe, foi formado nas escolas de Sporting,
que pode marcar a posição na equipa do Lille, mesmo que não seja no imediato, mas acho que é uma saída inteiramente justificada face àquilo que ele jogou e ao perfil de jogador que tem, um central extremamente veloz, com um bom controle da profundidade e que pode fazer dupla com um jogador que passou pelo futebol português e praticamente ninguém reparou nele, que foi o Alexandro, que neste momento também é titular da equipa do Lille. Reforçou-se, do meu ponto de vista, com um central que deu boas indicações neste primeiro jogo, mas veremos, porque a adaptação do futebol brasileiro ao futebol nacional nem sempre é fácil. No caso do João Bassi, concordo inteiramente com o Tomás, nem sequer há necessidade desse tipo de adaptação, mas no caso do Bambu, que é um jogador interessante porque já tem percurso na Europa. E prometeu muito quando apareceu. Exatamente. Eu creio que pode ser um central muito interessante para fazer uma dupla com o Ravi Monteiro, não tanto com o Matias Rocha, porque eu creio que o Matias Rocha é um jogador com dificuldades para o futebol europeu. A aquisição do Hamas também me parece muito importante para lateral esquerdo, mas até ao momento tem tido problemas físicos, ou seja, está na mesma linha do Quaresma, que veio substituir, se quisermos, que é uma baixa de peso nesta equipa. O Arouca ainda se pode meter na luta pela Europa, eventualmente. Sem dúvida. E tem futebol. Com o plantel que tem e com o que joga. Para isso, exatamente. Com Daniel Sousa houve claramente um salto qualitativo nesta equipa do Arouca. Em relação ao Boa Vista, o Boa Vista piorou claramente. Boa Vista e Estrela deixam sinais de preocupação, até para a descida da divisão. Sem dúvida nenhuma, e aponto exatamente para o mesmo caminho que tu. No caso do Boa Vista, não esquecer que para além da saída do Tiago Moraes, há polémica salto em relação ao Bozenit. Tiago Moraes. Exatamente. E o Tiago Moraes vai para o Lille, mais uma vez, grande aquisição do Lille no mercado nacional, vai acabar por ter o seu espaço, independentemente de não ser titular, admito que não seja numa fase inicial, mas vai ter oportunidades a partir do banco, já teve neste fim de semana e até causou algum impacto, mas não sei como é que o Boa Vista vai descalçar esta bota em relação ao Bozenic. Para quem não sabe, o Bozenic deslocou-se a Sevilha, eu creio que a operação rondaria os 5 milhões mais um em objetivos, que seria uma operação, convenhamos, bastante interessante para o Boa Vista. O problema é que fica sem armas ofensivas. Sim. Exatamente, vai ter que resolvê-las com o Martim Tavares ou com o Tiago Machado, muito provavelmente. O que não é definitivamente vai a ser mesma coisa. Modo de sobrevivência total. Total. Em termos de plantel, ficou muito fragilizado. E está numa dinâmica difícil de superar. Não resolveu a questão do defesa central porque continua sem inscrever jogadores e, sobretudo, a referenciar-me a isto. O diretor desportivo do Sevilha disse que a transferência acabou por não se consumar porque surgiram logo credores do Boa Vista a quererem o dinheiro do Bozenic e, obviamente, o presidente do Boa Vista não autorizou a operação. Eu creio que é um tiro no pé, porque independentemente de não poder inscrever jogadores, ter o Bozenic contrariado e provavelmente a sustentabilidade tem de estar à frente dos resultados desportivos. Em qualquer clube, seja Boa Vista ou outro qualquer. Resumiste perfeitamente aquilo que eu queria dizer. Eu não sei se essa transferência salvaria, entre aspas, o Boa Vista atualmente. Mas a curto prazo, pelo menos, era capaz de ajudar em algumas coisas. Ajudava, sem dúvida nenhuma. Em relação ao Casa Pia, creio que mexeu-se bem em termos de mercado. Tenho pena pela saída do Jajá, mas a verdade é que o Jajá não era a opção principal para o Pedro Moreira e provavelmente... E ainda vamos ver muito de Telasco Segovia, certamente. Exatamente. Está a brilhar no pré-olímpico. Sem dúvida nenhuma, e creio que é um jogador que ainda não, por acaso nós já falamos, mas que a opinião ainda não reparou muito bem no jogador que está ali, e creio que é um jogador importante, e mexeu-se bem no mercado nacional, sobretudo com as operações que fez nos últimos dias. O Laksemica é um jogador muito interessante, para mim, se não era o melhor jogador da Liga 3, andava muito perto disso, e não deixa de ser curioso que o Sporting de Braga libertou os melhores jogadores, com exceção do João Vasconcelos, da equipa B, o que significa que não está interessado em subir divisão, ou seja, não está interessado em subir à Liga 2 e prefere dar a experiência de Primeira Liga aos seus principais jogadores da equipa que estava na Liga 3, ao Braga B, e ao Nuno Moreira, que eu creio que poderá ser uma enorme mais-valia para esta equipa do Casa Pia. Tenho alguma curiosidade em perceber a adaptação que o Krigar terá ao futebol português. É um jogador que eu conheço, é um jogador interessante. É o Casa Pia individualmente está muito à frente de um Estrela, por exemplo. Sem em termos dúvida, de qualidade individual. Sem dúvida nenhuma. Em relação aos Chaves já falamos, eu creio que a grande mais-valia para os Chaves acaba por ser a aquisição do Rafael Guzo, creio que é um jogador muito interessante, juntamente com o Essu, que vai ter a oportunidade de jogar com regularidade. Veremos se o Essu consegue melhorar em termos de construção e condução, porque eu creio que será muito importante, sobretudo numa equipa que dificilmente vai desfazer a estrutura com 5 defesas,
porque eu creio que se jogar com 4 ainda fica mais visível a incapacidade que teve de contratar um defesa central de mais-valia indiscutível. Em termos de saídas, a equipa do Chaves acabou por libertar-se de jogadores que eram claramente sedentários, e falo no caso do João Pedro, do João Queiroz e do Rubén Lameiras. Em relação ao Estoril, concordo com o Tomás, grande aquisição do João Basso, vai melhorar claramente a zona central da defesa, e veremos qual será depois o formato da defesa com o João Basso, se será ele a ocupar a posição de central pelo meio e o Bernardo Vital a voltar à esquerda, se por exemplo o João Basso vai jogar como central pela direita, o Bernardo Vital mantém na zona central e será o Mangalá com o Pedro Álvaro a alternar no centro-esquerda. Ainda há Volney. Exatamente, e na Volney, que por norma joga no centro-direita, portanto a equipa fica com esse problema resolvido, ainda contrata o central, creio que é dinamarquês, que estava a jogar no Augsburgo, ou não estava a jogar no Augsburgo, que é canhoto, portanto fica com a linha defensiva composta, e creio que era a principal necessidade desta equipa do Estoril. O Jovic é um jogador que eu conheço, que é um jogador interessante, que chegou a ser lançado na equipa principal do Partizan. Veremos como é que entra nesta equipa do Estoril. O Estoril dificilmente vai descer de divisão. Não vai descer de divisão. Com o futebol que joga, óbvio. Não creio que esteja nessa luta. Por enquanto ainda está, mas acredito que mais 5 ou 6 jornadas e esse fantasma já deixa de existir. Fica ultrapassado, creio que sim. Faltou aqui claramente a contratação de um médio diferenciador como era o Koba Kondradi. Ou seja, há Jordan Nosegrove e Mateus Fernandes, com estes 2 jogadores a situação está resolvida. Há o Michel, que é um jogador interessante na equipa sub-23, a quem o Vasco Seabra está a dar minutos, e veremos até que ponto o jogador que contratou ao Santos, eu creio que é Zanotello. Vinícius, exatamente, Vinícius Zanotello. Eu creio que poderá ser um jogador interessante, mas vai precisar de tempo para se adaptar a uma nova realidade competitiva. Em termos de saídas, a única grande perda é o Koba, claramente, porque era o tal médio que permitia haver aqui alguma rotação com os outros 2 médios. Em relação ao Ivan Pavlic, que é um jogador que eu gosto bastante, que acabou por ser libertado, não estava a ter espaço com o Vasco Seabra, ao contrário do que acontecia com o Álvaro Pacheco. O Alex Soares era uma opção absolutamente secundária, tal como o Deli Yusuf, e o Rodrigo Martins, que também era um jogador que jogava mais com o Álvaro Pacheco, não estava a ser utilizado. Mas pode ser excelente para o Portimonense. E pode ser exatamente um jogador importante para o Portimonense, ainda que me pareça que o Portimonense tenha boas soluções para as alas, falta-lhe se calhar é um avançado de referência mais diferenciador. Em relação ao mercado do Estrela da Amadora, venho reforçar aqui a ideia do Tomás. Contratou muito, mas tenho sérias dúvidas se não contratou um excesso, por exemplo, para posições de laterais, que o Estrela neste momento eu creio que tem praticamente 4 laterais direitos e 4 laterais esquerdos, que é uma coisa que me faz uma confusão extrema, independentemente de alguns deles poderem jogar como defesas centrais. Mas creio que não resolve aqui um problema central, e não sei se concordas comigo, mas eu creio que o Estrela precisava de um médio centro diferente em relação àqueles que tem. Sim, de um central que pudesse tirar tempo de jogo ao Muro. O Muro tem muitas dificuldades enquanto jogador de Primeira Liga. É o principal responsável pelos erros que levam o Estrela a perder pontos. Não é o único, mas nota-se muito a diferença de qualidade, por exemplo, de um Chialonda Gaspar para um Omurba, em termos de Liga Portuguesa, porque a Cano de Gaspar nem sequer foi extraordinário, não foi muito pelo contrário, mas lá chegaremos. Agora, deixar que a melhor aquisição por parte do Estrela é Rodrigo Pinho. Agora, basta perceber, ou teremos que perceber em que condição física Rodrigo Pinho está. O Rodrigo Pinho, que entrou diante do Benfica e agitou claramente o jogo para o Estrela da Amadora, é um elemento que pode ser absolutamente decisivo para uma equipa não descer de divisão. Agora, o resto das aquisições, eu fico com muitas dúvidas naquilo que foi a operação do Estrela neste mercado de inverno. Eu creio até que foi um investimento exagerado em termos de mercado de inverno, num avolumar, num adensar tremendo do plantel, que vai fazer com que o treinador tenha dificuldade em gerir, se quiseres, algum tipo de situações de descontentamento de jogadores que não vão ter qualquer hipótese de jogar, face, então, ao caso dos laterais, é por demais evidente, porque mesmo que jogue com um lateral, a defesa central pela direita ou pela esquerda, como aconteceu com o Rubén Lima no último jogo, ainda sobram 2 que não jogam, portanto isto é extremamente confuso, e volto a frisar e reforçar a ideia do Tomás, foi um mercado, do meu ponto de vista, tremendamente exagerado,
pouco pensado até do meu ponto de vista por parte do Estrela da Amadora, até porque várias das aquisições surgiram no último dia ou nos 2 últimos dias de mercado. Há alguma curiosidade para perceber, e o Tomás estava a tocar nessa questão do defesa central, a capacidade que o Diogo Fonseca, que é um defesa central formado nas escolas do Braga, que já chegou a ter a oportunidade na equipa principal, vai ter nesta equipa do Estrela da Amadora. Em relação ao Famalicão, perde um defesa central de mais-valia indiscutível, o Otávio, era claramente, para mim, o melhor central, e creio que para o Tomás também, o melhor central fora dos 3 grandes. Em termos de aquisições, eu creio que há aqui uma aposta em 2 jogadores que podem crescer, quer o Ian Custódio, quer o Sorriso, são jogadores com formação, o Ian no Palmeiras, o Sorriso no Red Bull Bragantino, foram jogadores que se destacaram em copinhas, portanto, há aqui... Sorriso não me enche as medidas, mas vamos lá ver como se adapta ao futebol português. Nem a mim, Tomás, nem a mim. Mas o Ian Custódio... Mas já mostraram potencial, isso é indiscutível. Que me parece, quer um, quer outro, podem ser jogadores que vão crescer, e percebe-se a aposta. É muito na linha daquilo que fizeram com o Otávio na temporada passada. Sim, não são apostas descabidas, bem pelo contrário. Exatamente. Tem margem de crescimento. Há aqui algum sentido por parte da equipa do Famalicão. De resto, em termos do Famalicão, parece-me uma aposta muito interessante para o meio-campo Filipe Soares, ainda que não me pareça que era uma zona em que o Famalicão precisava de reforços claros, ou seja, reforços que entrem para a equipa titular. Eu creio que a dupla de médio-centro está claramente definida com o Zaidu Yusuf e o Topic, há ainda o Gustavo Assunção, e como médios ofensivos há o Gustavo Sá e o Limata. Nos últimos jogos, a ideia que dá é que o Filipe Soares será alternativa ao Gustavo Sá e que provavelmente o Limata poderá derivar para uma das alas. Veremos. Farense, do meu ponto de vista, muito bem. Se não houve saídas, não há necessidade de contratar por contratar. Eu creio que pode ter ficado a faltar um defesa central com características diferentes daqueles que estão no plantel, ou seja, não há um defesa central particularmente rápido nesta equipa do Farense, e poderá ser uma necessidade que a equipa irá sentir até ao final da temporada, mas eu creio que se as coisas estão a resultar e estão a resultar... Expectativas completamente superadas, ainda por cima. Sem dúvida, estão a resultar bem acima do que seria expectável. Eu creio que não faz sentido contratar por contratar e dispensar por dispensar. Portanto, percebi perfeitamente o mercado do Farense. Muito rapidamente, e porque já me estou a alongar imenso, em relação ao Gil Vicente, creio que o grande reforço é o Afonso Moreira. É uma grande aquisição por parte do Gil Vicente, ainda que seja um empréstimo. É um jogador que vem ser uma clara mais-valia. Depois, eu creio que aquilo que falta ao Gil Vicente é o ponta de lança. O ponta de lança está lá no plantel, é recuperar Depu. Eu creio que Depu é um jogador muito importante. O Ali Alipur é uma boa alternativa. Depois, no outro problema que a equipa tem, no lateral esquerdo, há Kiko Vilas Boas, há Leonardo Buta, que curiosamente no último jogo diante do Benfica fez provavelmente a sua melhor exibição da temporada, e o Cazu, que era um bom lateral de segunda liga. Veremos como é que se enquadra aqui nesta equipa do Gil Vicente. Em relação à contratação do Boato para a defesa central, eu creio que é um tiro no pé, mas pronto, isto é só a minha opinião. Eu creio que não vem acrescentar nada em relação àquilo que oferecem quer o Gabriel Pereira, quer o Ruben Fernandes. Portanto, eu acredito que eles continuarão como dupla de centrais. O Moreirense teve a perda duríssima do André Luiz. Eu creio que procurou aqui resolver essa situação. O Vinícius Mingotti, eu tenho algumas dúvidas. Eu creio que o Luís Assué, que foi utilizado ontem como titular diante do Sporting de Braga, poderá ser aqui uma alternativa interessante. Reforça o meio-campo com o Castro, que é um jogador que vem dar experiência, mas Gonçalo Franco e Ofori até ao momento têm sido absolutamente impecáveis, mas é um jogador que vem dar mais experiência à equipa. A contratação do central do Carlão, eu creio que vem para preencher mais o plantel, porque na verdade o Marcelo e o Maracás dão garantias plenas em termos de defesas centrais para a equipa do Moreirense. Estou quase a acabar, porque não vou tocar no Vitória, porque o Tomás já tocou em tudo o que dizia respeito, nem no Rio Ave, porque concordei inteiramente com aquilo que o Tomás disse. Em relação ao Portimonense, a minha maior curiosidade vai para o Fukui, o jogador que veio do Bayern de Munique. Vamos ver até que ponto o Paulo Sérgio lhe vai dar oportunidades. Creio que o Rodrigo Martins, como há pouco dizíamos, é uma mais-valia indiscutível para esta equipa. O Hilberto Pereira, dentro da ideia do Paulo Sérgio, pela capacidade que tem para jogar,
como ala, como segundo avançado, até como falsa referência ofensiva, também vai ser um jogador interessante para esta equipa. Tenho mais dúvidas em relação ao Mevoé, que já jogou alguns minutos na última partida. Veremos também se o Tumble Monteiro, que infelizmente para ele chegou lesionado vindo do Felgueiras, foi um jogador que fez uma ótima primeira fase de Liga 3 pelo Felgueiras, mas vamos ver se não acusa o salto para a Primeira Liga. E por fim, que eu creio que era a equipa que me faltava, o Vizela. Eu creio que o Vizela teve boas operações de mercado. Creio que o Domingos Quina, principalmente, é um jogador que vai acrescentar muito a esta equipa, seja no camisola 10 no imediato. Campo, exatamente, seja a partir do corredor esquerdo. Creio que o Bruno Costa, para o nível do Vizela, é um bom reforço e percebeu-se ontem ao juntar-se ao Diogo Nascimento e ao Samu na zona central do terreno. Creio que o Jota Gonçalves também é uma mais-valia como defesa central para esta equipa e fico com mais dúvidas em relação ao Amadou Bassi, como a referência ofensiva, mas há Essende e creio que mesmo que o próprio Petrov, que veio do Radniki da Sérvia, também é um avançado interessante como alternativa. E para finalizar, o Lokilo, que veio do Hull City, eu creio que também poderá ser um jogador importante a partir das alas, sobretudo para uma equipa que acabou por libertar o Nuno Moreira, e essa para mim é a maior inquietação, ou seja, é como é que a equipa do Vizela dispensou um jogador com a qualidade de Nuno Moreira. No entanto, há uma coisa que eu quero referir em relação ao Vizela e para arrematar. O Vizela tem uma ideia de jogo muitíssimo interessante. Agora, eu não sei se tem os protagonistas certos para uma ideia de jogo tão arrojada como a do Rubén de la Barrera. Agora, quero dizer... Isso pode gerar desconfiança. Sem dúvida alguma. O Rubén de la Barrera está numa sequência terrível de derrotas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rubén de la Barrera é melhor treinador que o Pablo Villar. Agora, é preciso saber que jogadores é que tens e que a tua ideia... E o momento da equipa, não... e adaptar-te. Estamos a falar de uma equipa que está para descer a divisão, não está a meio da tabela confortável. É que a tua ideia e o teu modelo podem não ir ao encontro dos jogadores que tens, mesmo depois de teres ido ao mercado. E podes respirar agora um pouco, Rui, e beber água. E já agora, porque o prometido é devido, na época 18-19, em que o Vasco Seabra treinou o Sub-23, de facto, estavam lá o João Basso e o Bernardo Vital, mas pelo menos na fase de apuramento de campeão não eram titulares. Não eram titulares, certo. Mas diz muito até sobre o trajeto do jogador. Sim. Exatamente. E agora, na rúbrica Totti ou Totti desta semana, o destaque irá para um extremo londrino que jogou pelas seleções jovens inglesas, mas nunca encontrou um poiso estável na Premier League. Por isso emigrou e explodiu. Chama-se Ademola Lookman e é hoje um driblador endiabrado na Série A ao serviço da Atalanta de Gianpiero Gasperini, que de momento... O Sporting que o diga. O Gasperini, que de momento não pode contar com ele porque está a carregar a Nigéria de José Peseiro na CAN, não é, Tomás? Um dos melhores jogadores da CAN. Aliás... Concordo. Dando continuidade ao que vai fazer no Itália, porque tem sido também uma grande figura na Atalanta, já desde a época passada, e cada vez mais um segundo avançado e não um extremo. Apresentaste-o bem como extremo, porque de facto foi assim que se formou e foi assim que se destacou nos primeiros anos de carreira, como um jogador com altíssimo potencial, e está a confirmar esse potencial, mas num registro diferente, porque a Atalanta joga com dois elementos por dentro, o Lookman é um deles, preferencialmente da esquerda para dentro, mas cada vez mais como um especialista nas rotações entre linhas, na forma como descobre o último passe e sobretudo como aparece a finalizar, mantendo, claro, a dimensão de extremo, um jogador rápido, agressivo, num para um, irreverente no drible, portanto mantém isso tudo, mas juntando essa dimensão goleadora no último terço. É um jogador que produz golos e assistências com bastante facilidade e por isso há mérito Gasperini e José Peseiro, com a transformação que fez depois do primeiro jogo, também acaba por aproveitá-lo de uma forma mais eficaz. Lookman é um jogador que se compara, na minha visão, a Nkunku, que está atualmente no Chelsea e que brilhou no Leipzig, fez essa transformação também. Grande analogia. Acredito que Lookman não vai ficar muito mais tempo na Atalanta, ainda tem tempo para dar esse salto na carreira. Quanto à CAN e ao trabalho de Peseiro em específico, é um treinador que aproveitou o que lhe aconteceu na primeira jornada, em que a Nigéria desiludiu, para reformular a ideia para a CAN. Adaptando o sistema, passou a jogar num 5-4-1 ou 5-2-3, se quisermos, 3-4-2-1 no processo ofensivo, que favorece a Nigéria, num jogo mais de expectativa. A equipa não tem sofrido golos, tem mais estabilidade defensiva e depois joga para aproveitar a potência, a qualidade individual dos homens da frente. Osimhen condiciona qualquer defesa, está a fazer uma CAN espetacular e além disso com muita entrega. Nota-se que quer muito este título e isso muitas vezes é importante naquilo que acaba por acontecer.
e depois com 2 jogadores complementares, Moses Simon, que é um velocista, é um jogador de condução, de drible, que está constantemente a acelerar o jogo, e Ademola Lookman, que é este jogador que já apresentámos e que acaba por também contribuir diretamente nos resultados. Portanto, esta Nigéria mais de expectativa, que não propõe tanto o jogo, joga de forma rápida, direta, depois com muita gente de qualidade na frente, isso não é novidade, acaba por ser uma fortíssima candidata, e não sei se Peseiro não pode ter aqui o seu momento de glória, quebrando o tal mito do pé frio que sempre o atormentou. Verdade, E de chapada de luva branca, não é? Porque os dirigentes da Federação têm dito que só não saiu porque não e tinha há dinheiro. muito mérito tático pela forma como percebeu as necessidades da equipa, e portanto é isso mesmo. já tem o mérito de ter percebido em tempo real, digamos, aquilo que podia fazer para ajudar a equipa. E é um Peseiro completamente diferente do Peseiro de há 20 anos, que perdeu a final da mais pragmático, se quisermos. Exatamente, da Taça UEFA em casa, porque trocou aquele idealismo que ele tinha, e era um idealismo bastante interessante, independentemente de ter perdido tudo em 2004, 2005, mas a verdade é que também chegou à hora das decisões em todas as provas, mas hoje em dia, é como o Tomás diz, é um treinador muito, muito mais pragmático, e sobretudo teve a sagacidade de perceber que estava a cometer um erro, algo que muitas vezes outros treinadores não percebem, e soube dar a mão e transformar, como o Tomás disse muito bem, a sua estrutura num 5-4-1, 5-2-3 em momento defensivo, transformando-se depois num 3-4-2-1 tremendamente vertical em momento ofensivo. Veremos como superará uma equipa da África do Sul que também não tem muito interesse em jogar, ou seja, é uma equipa muito especulativa, e poderá criar algumas dificuldades. Agora, no entanto, parece-me que a Nigéria não é só a favorita a chegar à final, como de todas as equipas que estão em competição é a equipa mais forte. Tem mais argumentos. E confesso que ficaria muito satisfeito que o José Peseiro vencesse esta competição, não só por ser um treinador português, e isto aqui não há qualquer tipo de chauvinismo da minha parte, mas até para acabar com esta questão do pé frio, porque é um treinador extremamente competente, com erros, teve erros ao longo da carreira, como todos os treinadores têm, mas eu creio que... Sim, é criticado excessivamente. Exatamente. Não é de todo um mau treinador, muito pelo contrário. Exatamente. E a ideia que se criou é que é um mau treinador, e na verdade não é uma pessoa extremamente competente, sobretudo para quem, e como eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, não em treino, mas em comentário televisivo, é alguém que lê com muita sagacidade o jogo, é alguém muito apaixonado pelo jogo e que o sabe interpretar muito bem, e eu creio que mostrou essa capacidade de interpretação e a forma sincera e honesta como ele se apresenta, de perceber, eu cometi um erro na forma como estava a abordar esta CAN, e dar a mão à palmatória, mudar as coisas, e até as conferências de imprensa dele têm sido extremamente interessantes, ainda que o inglês não seja exatamente o ponto mais forte. 2 notas muito rápidas ainda sobre a CAN. Logan Costa, central com enorme projeção, que sai desta competição, atlético, capaz na antecipação, a iniciar os ataques, seguro nos duelos também, portanto, sendo jovem, tem aqui uma margem de progressão tremenda, é um dos jogadores que se destacou mais nesta CAN, e destacaria também Gilberto, por ser mais jovem do que os outros, não é preciso destacar outra vez Gelson Dala, Mabolulo, Freddy. Angola, claro, foi inferior à Nigéria e saiu, digamos, com justiça da CAN. Cabo Verde teve mais infelicidade, apanhou pela frente o Ronald Williams, o guarda-redes sul-africano, que defendeu tudo e mais alguma coisa, que é o melhor guarda-redes da CAN até ao momento. Sim, Gilson Bechimol teve aquele momento de Colomboani também, ali à beira do final do tempo regulamentar, e Cabo Verde acaba por sair, não sendo pior seleção do que a África do Sul, e sobretudo deixando algumas bases para o futuro, e esse futuro terá certamente Logan Costa, que me parece que pode chegar a clubes importantes no futebol europeu. Concordo contigo, Tomás. E já que falamos da Taça das Nações Africanas, seguimos essa pista no Teatro dos Sonhos, porque além desse torneio que motiva tanta gente a abordá-lo com aqueles estereótipos de ser um futebol muito físico e tal, também a Taça Asiática chegou às meias finais. Rui, a bola é tua agora. Certo, deixa-me só, em relação ao CAN, dizer só mais uma coisa. No outro lado vai haver um Congo contra a Costa do Marfim. Eu creio que o Congo é uma das seleções mais interessantes desta Simão Banza. A própria forma, curiosamente, está no banco, porque houve aqui uma alteração também estrutural para o 4-2-3-1, e ele não foi a referência ofensiva, mas depois entrou e também teve algum impacto no jogo. Mas sobretudo destacar a forte presença, quer defensiva, quer ofensiva, do Mbemba,
que está a fazer também um ótimo torneio e é no fundo o patrão desta equipa do Congo, que é uma equipa mais virada para a frente, que joga habitualmente uma estrutura em 4-2-3-1. Quem também joga em 4-2-3-1 é a Costa do Marfim, que depois de uma primeira fase absolutamente miserável, tem conseguido... Eu não gosto de utilizar o termo sorte e azar. É mais crença do que futebol. É exatamente, mas é muito mais crença do que futebol, é exatamente isso, Tomás. Porque a verdade é que o futebol da Costa do Marfim é muito, muito, muito fraquinho. A equipa joga mesmo muito pouco, mas é que o fator que o Tomás estava a dizer, a tal crença misturada com o fator de sorte, o tal fator aleatório, se calhar que é o terceiro ou quarto fator do futebol, tem empurrado esta equipa da Costa do Marfim até às meias finais, o que é totalmente injusto, e mesmo diante do Mali, eu creio que foi injusto para o Mali o desfecho do jogo dos quartos de final. Mas digo que entre o Congo e a Costa do Marfim, eu creio que há um favoritismo, independentemente do fator casa da Costa do Marfim, para o Congo. Portanto, a final que eu imagino será uma Nigéria-Congo, com a Nigéria a assumir favoritismo, mas provavelmente isto tudo sairá ao contrário. Agora, tenho imensa pena, sobretudo que a seleção de Cabo Verde, e obviamente também tenho pena por Angola não chegar às meias finais, mas sobretudo Cabo Verde merecia chegar às meias finais da competição, porque Angola apanhou um adversário que foi superior, a Nigéria foi superior à seleção angolana, e o Tomás, durante estas várias edições que temos falado da CAN, falava dos problemas defensivos de Angola, e voltaram a ser os problemas defensivos de Angola a castigarem a seleção. Agora, Cabo Verde foi uma seleção que se propôs ao jogo, foi para cima da África do Sul, desperdiçou oportunidades e merecia claramente mais, merecia chegar pelo menos às meias finais, e seria muito interessante vermos uma Nigéria-Cabo Verde nas meias finais. Aí provavelmente até admito que a Nigéria acabaria, pela forma como está a jogar, por se impor à seleção de Cabo Verde, porque Cabo Verde ia se propor ao jogo, ia fazer um jogo franco, e a seleção da Nigéria, com a verticalidade que tem do ponto de vista ofensivo, poderia acabar por fazer a diferença, e acredito que iria acontecer. Em relação à Taça da Ásia, dizer que creio que tudo caminhará para uma final entre a Coreia do Sul e o Irão. No entanto... A Coreia do Sul, se quisermos, é a Costa do Marfim da Taça Asiática. Milagre atrás de milagre, tem muito talento individual. Grande analogia. Son fez um último jogo estrondoso. Ganhou sozinho, entre aspas, o jogo contra a Austrália, mas Klinsmann não deu propriamente um jogo coletivo muito trabalhado à Coreia do Sul. Não tem minimamente um jogo trabalhado. Eu creio que a Austrália acaba por sair muito, muito penalizada. Agora, do outro lado, para quem não está tão por dentro, a Coreia do Sul vai defrontar a Jordânia. É certo que a Jordânia eliminou o Iraque, para mim estava a ser uma das melhores seleções. Creio também para ti, Tomás, nós frisamos isso. Sim, e aquela expulsão, enfim, fica aquela expulsão, para discussão, mas marca claramente o jogo. Eu acredito que o Iraque iria ganhar a partida, mas iria ganhar a partida, e creio que, por exemplo, o Iraque diante da Coreia do Sul iria criar muitas dificuldades a esta Coreia do Sul. É que o Iraque seria favorito com o Tajiquistão, e depois no duelo com a Coreia do Sul teria mais hipóteses do que eventualmente a Jordânia. Contigo, porque a verdade é aquela que o Tomás frisou há pouco. A Coreia do Sul vive do individual, do ponto de vista coletivo é uma seleção limitadíssima, joga em 4-2-3-1, mas isso quer dizer muito pouco, não é? Porque o resto é viver claramente o individual. Há uma organização, mas do ponto de vista coletivo, do meu ponto de vista, é uma seleção que não funciona. Agora, é melhor claramente que a Jordânia, que é uma seleção que habitualmente joga num 3-4-2-1, também protege-se muito do ponto de vista defensivo, defende praticamente num 5-4-1, e provavelmente diante da Coreia do Sul procurará dar maior domínio à seleção da Coreia do Sul e procurar surpreender em contra-ataque. Mas é uma seleção que dir-te-ia, falta aqui qualquer coisa, falta um plus, se quiseres, para eliminar uma seleção que tenha a qualidade individual que tem a seleção da Coreia do Sul. O Irão, até ao momento, independentemente de ter tido algumas dificuldades com a Síria no jogo dos oitavos de final, e mesmo nos quartos de final ter tido a necessidade, sem Taremi, porque estava excluído devido ao castigo por ter sido expulso. Azmoun agigantou-se, quer a criar, quer a finalizar. É um jogador tremendo, um dos candidatos claramente a ser o protagonista desta CAN. Obviamente que o Moebi e o Ali Reza também ajudam do ponto de vista ofensivo, porque são dois jogadores que partem muito bem dos corredores laterais para chegar às zonas de finalização, mas são muitas vezes ativados pela capacidade que o Azmoun tem. É um avançado completíssimo e, sobretudo, voltando a haver Taremi, e o Taremi a jogar na função de segundo avançado, combinando com o Azmoun, é uma equipa que tem um poderio ofensivo muito forte, e também, do meu ponto de vista,
a nível defensivo também é uma seleção que tem mais qualidade, nomeadamente se formos comparar com o Qatar. No entanto, importa salientar que o Qatar, eliminando o Uzbequistão, eu diria que foi um jogo em que tive algum pendor pelo Uzbequistão. Muita curiosidade para ver o futuro de Faizullaev, que está a ser um dos melhores da Liga Russa no CSKA, e acabou por dar continuidade também nesta taça. E eu acho que o Uzbequistão, ao longo da competição, foi uma seleção melhor do que o Qatar. Independentemente do Qatar, se olharmos para os resultados, acaba por ter 5 jogos e 5 vitórias. E tem 2 jogadores que marcam a diferença, Akram Afifi e Almoez Ali. Ainda podemos juntar mais um ao outro, por exemplo, um Hassan Al-Aidoz, que ainda continua... O que vem na linha do que tinha acontecido no Mundial, Tomás, são os jogadores que se destacaram no Mundial. No entanto, parece-me que o Irão é melhor seleção que o Qatar e acabará por se impor. Portanto, aponto a uma final entre o Irão e a Coreia do Sul. Só uma nota para o Tajiquistão, que foi uma das histórias mais bonitas, não só desta competição, mas até diria do futebol mundial nos últimos anos. Uma seleção completamente desconhecida, com uma liga desconhecida, com jogadores que não têm carreira internacional. O Istiklal é o clube que dá mais jogadores a esta seleção. E note-se que não é aquela ideia defensiva, não chegou ali por acaso. Jogadores com muita qualidade técnica, como o Marabayev ou o Jalilov, e vamos ver o que é que podem fazer nos próximos anos. E uma seleção que eu creio que era liderada pelo Tintin Marques, que também é um treinador que gosta de um futebol aprimorado. Do Tajiquistão com o Petar Shegart, o cientista. Exatamente. E como sempre vamos acabar em beleza, puxando o lustro à arte que vem depois, neste caso com um adolescente de seu nome Lucas Bergvall, médio sueco que ainda joga no frio do Djurgården, mas que o Tottenham já garantiu que chegará a Londres no próximo verão. Rui, além de te agradecer por fazeres com que nos sintamos mais velhos, por termos que olhar para um rapaz nascido em 2006, o que tens para dizer dele? 18 anos no dia 2 de fevereiro. Sim, pronto. Não vamos comentar esse facto. Esse facto. Não deixa de ser curioso, eu vou ter uma dificuldade enorme em dizer este nome, que é o Broma Poskarma, a equipa de onde saiu o Gyökeres, e não só. Não sei se foi o Kuzulevski também que começou aqui, posso estar enganado, mas é uma equipa que tem revelado muitos jogadores. Este jogador saiu de lá por 500 mil euros há um ano, exatamente há um ano. Ele foi transferido no dia 1 de fevereiro de 2023 e vai agora para o Tottenham, e eu creio que é uma aquisição totalmente certeira do Tottenham. Eu vi esta definição do Bergvall num Twitter que eu sigo, que definiu como Effenberg sueco. A fasquia é alta, pronto, é certo que já estamos numa geração em que muita gente já não sabe quem foi o Effenberg, mas o Effenberg era o homem de aço, ou seja, era o jogador que misturava o aço com a seda. E muito durinho, sim. Ou seja, uma dimensão física absolutamente superlativa a que juntava uma qualidade técnica também. Quebra a rigidez, apesar de tudo, Lucas Bergvall. É um jogador sem dúvida. Que se calhar a comparação mais óbvia é com o Frenkie de Jong, nos tempos forma recentes, como conduz a bola, solta-se da pressão. Mas depois com um toque criativo que o afasta, digamos, porque Frenkie, claro que é um jogador criativo, mas tem um toque artístico, Bergvall, que vale muito a pena. Sem dúvida, e daí a analogia com o Effenberg. É um jogador que, do meu ponto de vista, tem uma qualidade técnica e um controle de bola, sobretudo a definição ao primeiro e segundo toque, que é muito boa. É um jogador também que tem qualidade para desequilibrar num contra um, como o Tomás dizia e bem há bocado. É um jogador que também que ajuda a que a equipa tenha uma circulação mais rápida e consiga sair da pressão com grande facilidade. Uma das minhas expectativas é ver se... Ele é um jogador que tanto pode jogar como 8 como 10. A formação dele é mais como 10, mas acredito que ele no Tottenham venha a ser transformado no número 8 e acredito que ele venha a ser... Parece-me melhor para ele, até para aproveitar a facilidade na ligação, de trás para a frente. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto e creio que será um jogador que vai marcar a próxima década e meia, principalmente a próxima década do futebol europeu, se tiver sorte, se não tiver lesões. Para concluir, concordo plenamente com essa visão. E o Tottenham está a conseguir aqui diversos jogadores jovens que podem não só servir a ideia de Postecoglou no imediato, mas também permitir que o clube dê um passo em frente daqui a 2, 3, 4 anos. Exatamente. E juntar que a estas questões todas, o Bergvall é um jogador que brilha imenso com bola, mas sem bola, e do ponto de vista defensivo é um jogador também com muitos argumentos, ou seja, ele é um jogador que recupera muitas bolas em duelos aéreos, é também um jogador forte no desarme em tackle, portanto, e até tem alguns excessos a esse nível, com algumas entradas demasiado impetuosas, que ele provavelmente,
de certeza absoluta irá afinar, sobretudo com um treinador como é o Ante Postecoglou. Agora, é um jogador de um nível altíssimo e chama a atenção também para um jogador que é o Nipan, que joga no Rosenborg, aqui na Noruega, que é um jogador também desta geração do Bergvall, que é também outro jogador que irá dar o salto seguramente para uma das grandes ligas europeias. E é o apito final de mais um No Princípio Era a Bola. A sonoplastia e edição é do Tomás Delfim. Para a semana estaremos de volta e já para falarmos do saudoso regresso às competições europeias. Até lá, Tomás. Um abraço a todos. Até já, Rui. Grande abraço a todos. E obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.